Esse é o segundo vídeo da série 7 cartas missionárias do projeto Caminho dos Peregrinos. Hoje a gente vai olhar mais especificamente a carta que Cristo envia à igreja de Esmirna e tentar entender um pouquinho mais sobre o Senhor da missão, os riscos da missão, a prática da missão e a consequência da missão. O que é que esse texto nos ensina sobre o Senhor da missão? O verso de número 8 do segundo capítulo de Apocalipse diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições. Queridos, Jesus se apresenta a essa igreja de uma maneira fantástica. Primeiramente, ele diz que ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Com isso, ele quer mostrar àquela igreja que ele é o Senhor de toda a história, o Senhor do tempo. Antes de que qualquer coisa fosse feita e depois de tudo isso que existe, ele é acima de tudo e de todos. Ele é o Senhor do universo, o Senhor da história. Mas é muito interessante que esse que é o Senhor do universo é aquele que morreu e tornou a viver. Quando ele diz àquela igreja que ele morreu, ele quer comunicar a sua relação com o sofrimento. Cristo sabe o que é padecer, o que é sofrer, o que é ser traído, o que é ser injustiçado. Ele sabe o que é sofrer e sofrer até mesmo uma morte terrível como a morte de cruz. Mas ele é aquele que tornou a viver. O fato dele ressuscitar demonstra que ele venceu o sofrimento e a maior expressão desse sofrimento, que é a morte. E por isso ele pode dizer: conheço a sua aflição. Ele é um Deus que conhece a dor e a experiência humana, não de um ponto de vista meramente intelectual, mas de um ponto de vista prático e vivencial. Ele é aquele que pode dizer: conheço as tuas aflições. Esse é o Senhor da missão, aquele que é o Senhor da história, mas que entende o que é sofrer e padecer. E por isso ele pode dizer: eu conheço as tuas aflições. Mas esse texto tem algo a nos ensinar também sobre o risco da missão. O verso de número 10 diz assim, o verso de número 9 diz assim: Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Um dos grandes riscos que temos nós cristãos na estrada missionária é sermos encontrados como aqueles que se dizem ser algo que não são. O texto fala de judeus que se diziam judeus, mas que na verdade eram da sinagoga de Satanás. Ou seja, eles não são aquilo que a Bíblia chama de judeu verdadeiro, ou seja, aqueles que estão pautados nas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó e cumpridas em Cristo Jesus. Esses são os judeus verdadeiros, os que nasceram da água e do Espírito. Mas aqueles se diziam judeus, mas eram simplesmente um grupo judaizante que queria colocar naquela igreja mais peso, mais fardo na sua caminhada. Queridos, eles se diziam ser algo que verdadeiramente não eram. Isso é um dos riscos que temos na estrada missionária. Muitos por aí se dizem ser algo que não são. Se mostram piedosos, mas não são. Se mostram espirituais, mas na realidade não são. Mas a grande advertência, o grande alerta que temos aqui é que o nosso Deus, que é o Senhor da missão, Ele conhece mente e coração. Ele sonda mente e coração. E Ele sabe verdadeiramente quem é aquilo que diz ser o que verdadeiramente é. Queridos, que Deus não nos encontre como sendo pessoas que se dizem ser algo, que só vivem uma religiosidade aparente, que só vivem uma fé aparente, mas pessoas que vivem a integralidade da vida com Deus de uma maneira plena e vigorosa. Podemos aprender aqui ainda sobre a prática da missão. O verso número 10 diz assim: Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, que vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Queridos, é muito interessante que a igreja de Esmirna tinha um grande fardo a cumprir pela frente. Eles iriam sofrer aflições, perseguições, eles seriam presos. Isso demonstra, queridos, que na estrada missionária, o andar com Deus está implicado em níveis de sofrimento e de aflição. No caso desses irmãos, era uma aflição física, a prisão, o martírio. No caso de outros, esse sofrimento pode aparecer de maneira diferente, mas o fato é que o sofrimento faz parte da caminhada missionária.
Mas o que é lindo de ver aqui, queridos, é que o Senhor da missão diz àqueles que estão no caminho da graça, aqueles que estão no caminho da missão, não tenham medo do que vocês irão sofrer, não tenham medo do que está por vir. Pois, queridos, até mesmo o nosso sofrimento está nas mãos do Senhor do Universo. É muito interessante notar que o texto diz que eles iriam sofrer 10 dias, nem um dia mais, nem um dia menos. Isso demonstra, queridos, que o sofrimento que aqueles servos de Deus iriam passar estava estabelecido e contado, assim como o nosso sofrimento. Nós não iremos sofrer um segundo a mais do que aquilo que o nosso Deus reservou para que Ele seja mais glorificado e para o nosso próprio bem. Essa certeza deve acalentar o nosso coração na estrada missionária. O nosso sofrimento não está fora do alcance de Deus. Ele não pega Deus surpreendido, mas Ele está no controle do Altíssimo, aquele que tem a história nas suas mãos e que faz tudo concorrer para o nosso bem. Se você hoje passa por sofrimento por causa da sua caminhada pela fé, na sua caminhada com Deus, querido, nunca se esqueça que até mesmo o sofrimento está debaixo do controle do Senhor da missão. Mas a gente aprende ainda aqui sobre a consequência da missão. O texto diz assim: ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Queridos, o sucesso missionário, o sucesso ministerial, o sucesso na carreira cristã está ligado à fidelidade. Hoje o mundo analisa o sucesso através de números, através de estatísticas, através de relatórios bonitos, através de fotos que mostram coisas bonitas. Mas o verdadeiro sucesso, segundo a Bíblia, é ser encontrado fiel ao Senhor, fiel à sua palavra. Como diriam os reformadores, viver uma vida coram Deo, perante a face de Deus, tendo a face limpa por ser fiel testemunha de Cristo e do seu Evangelho. O verso de número 11 diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Queridos, eu entendo que o vencedor aqui é aquele que é fiel, porque o que é fiel ganhará a coroa da vida. E a coroa é sempre uma demonstração de vitória. Portanto, os fiéis de maneira alguma sofrerão o dano da segunda morte. Aqueles que permanecem fiel, pode ser que aos olhos desse mundo são fracassados, mas aos olhos do Pai, eles são os verdadeiros vencedores. Aqueles que não sofrerão o dano da morte eterna, mas desfrutarão de uma vida de graça, gozo e presença com Deus eternamente. Que você, querido, que está na estrada missionária, quer seja no Brasil ou fora do Brasil, que você possa entender que o nosso Deus, o Senhor da missão, Ele é soberano até mesmo sobre os nossos sofrimentos. Que Ele nos livre de ser encontrado como aqueles que dizem ser algo que não são, mas que possamos ser aqueles que sofrem pelo amor do Evangelho, sabendo que até mesmo o nosso sofrimento está contado e nada irá acontecer fora do controle do nosso Deus. E que Ele nos encontre fiel, verdadeiramente fiéis testemunhas dele mesmo e do seu Evangelho. E que assim possamos desfrutar de uma eternidade com Deus. Ele diz hoje para você aquilo que Ele disse para aquela igreja: não tenha medo do que está por vir. Porque até mesmo o pior dos cenários, ou seja, a prisão, o martírio, a morte e o sofrimento, até o pior dos cenários está debaixo das mãos do Senhor do Universo. Que Deus te abençoe e semana que vem a gente volta com a próxima carta e a próxima igreja.